Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Que tipo de conhecimento se produz nas ciências da religião? Qual é o estágio do debate epistemológico sobre essa área do conhecimento? No programa de hoje eu converso com o professor Fabiano Campos. Ele é doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Hoje nós vamos falar sobre epistemologia da ciência da religião. É um tema da pesquisa do estágio de pós-doutorado que o Fabiano faz na PUC Minas. Seja bem-vindo, Fabiano. Prazer recebê-lo aqui no Religare. Eu que agradeço, Flávio. É um prazer estar aqui. Você pode nos acompanhar pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Para isso, você pode se inscrever também no canal. Lá você pode comentar os vídeos, pode compartilhar o Religare com os seus amigos. Acesse no YouTube o Religare. Fabiano, você é conhecido na área pela sua pesquisa sobre o pensamento de Levinas. Mas, recentemente, após concluir o seu doutorado, no ano de 2016, na Universidade Federal de Juiz de Fora, você decidiu pesquisar a epistemologia, não é, dessa área de conhecimento, ciências da religião. O que te leva, não é, para essa pesquisa? O que me move a pesquisar esse tema foram os vários anos em que eu fui lidando com conhecimento na área e percebendo algumas questões que, a meu ver, não estão bem sedimentadas, consolidadas ou bem até mesmo refletidas na área e que para a área seria importante, né, refletir sobre elas, a meu ver, para que ela ganhe em termos de plausibilidade, em termos de visibilidade social e também alcance nas instituições brasileiras. Então eu vejo que há uma necessidade aqui, não só no nosso país, mas mundo afora, de se refletir sobre questões que nós dizemos aqui epistemológicas. Epistemológicas são aquelas questões que dizem respeito ao conhecimento, mas dependendo do uso também pode se referir a como que uma ciência se estrutura, se organiza, quais são os seus métodos de análise, quais os resultados que ela alcança e se esses resultados podem ser considerados científicos realmente. Sim. Essa questão que eu coloco para você de início, ela também foi posta numa obra importante para essa área de estudos, né, em ciência da religião, que é o Compêndio de Ciência da Religião. E vários pesquisadores ali colocam essa questão, né? Olha, a gente precisa discutir mais e melhor, falando para o caso brasileiro. Mas nós estamos falando de uma área que tem início lá na segunda metade do século XIX. Né? Você acha que esse é um problema desde as origens da ciência da religião ou é uma questão mesmo brasileira a ser resolvida? Não, é uma questão que já está lá desde as raízes da ciência da religião. Alguns autores se referem à gênese, à origem da ciência da religião, remontando aos séculos XVII e XVIII. Uma origem mais remota. Uma origem mais remota. O processo de institucionalização para alguns que teria se dado realmente no século XIX, né, com a primeira cátedra da ciência da religião, em 1873. Então, só que quando ela começa esse processo de institucionalização, ela já apresenta a reflexão de alguns autores, daqueles que estão trabalhando então com a ciência da religião, com essa ciência nova, digamos assim, e esses autores já pontuam algumas questões de ordem propriamente epistemológica, né, que são essas questões referentes, como eu falava atrás, do o que a legitima como ciência.
O que faz com que aquilo que a gente pesquise possa ser considerado ciência? Esse seria, em poucas palavras, o que a gente está chamando aqui de epistemologia. Sim. Agora, que ciência é a ciência da religião? Enfim, considerando que há modelos diversos aí sobre o fazer ciência, né? Sim, é uma das perguntas que atravessa a própria epistemologia da ciência da religião. De que ciência nós estamos falando? Que ciência que se trata? É sabido que a ciência da religião ela tem as suas raízes fundamentadas na modernidade. Então, ela acaba colhendo os pressupostos epistemológicos de uma ciência moderna. A ciência moderna, o que talvez a mais caracteriza é justamente esse laço, esse vínculo entre teoria e experimentação. E a ciência da religião, ela colhe isso e ao colher, ela vai propor uma análise diferenciada do fenômeno, vou chamar aqui fenômeno religioso, mas que a gente deve compreender como tanto as religiões históricas, as tradições religiosas com a qual nós já temos um certo contato, então o cristianismo, o islamismo, o budismo, então todas essas que são historicamente mais estabelecidas, quanto também aquelas novas configurações religiosas. O que eu estou chamando de novas configurações religiosas? Há hoje diversas experiências que são ditas espiritualistas, religiosas e assim por diante, que são experiências que nem sempre estão vinculadas a uma tradição religiosa, a uma instituição igreja. Né? Então, só que elas também pertencem ao nosso campo de análise, ao nosso campo de pesquisa. É próprio dos cientistas da religião voltar a sua atenção de estudo, de análise para esses fenômenos também, assim como para aqueles que se denominam como não crentes, como agnósticos, ateus, não religiosos e assim por diante. Sim, bom, com isso você não só falou que tipo de ciência é a ciência da religião, mas ciência de quê? Não é a ciência da religião. Colegas de outras áreas científicas olham para esse campo com uma certa dúvida. Não é? Há algum perigo em confundir termos, aí, por exemplo, ciência e religião? Fazer ciência da religião é fazer uma ciência religiosa? Ou é confundir religião como algo científico? Como é que você vê essa questão? Eu penso que hoje no Brasil nós tenhamos, assim, pela minha experiência na Universidade Federal de Juiz de Fora, nós tenhamos já um bom material e bons professores que nos levem a refletir sobre o lugar a partir do qual nós observamos a religião, a ponto de não poder confundir aquilo que nós fazemos com uma espécie de fazer religioso, um exercício de fé, de crença, não é isso. E, ao mesmo tempo, eu penso que já há material que a gente possa tanto pesquisar, entender e também reflexões nesse sentido, para que a gente consolide cada vez mais ou pense cada vez mais o que um cientista da religião faz. A meu ver, é possível que algumas pessoas entendam que o cientista da religião faça religião, mas não é isso que se dá na academia. Sim, ele pode ser religioso como qualquer outro cientista, mas seu fazer não é religioso, não é com esse interesse. Isso. Eu penso que o cientista da religião, ele não precisa abrir mão da sua fé para pesquisar uma determinada religião ou uma outra religião, qualquer que seja. Nós temos aí vários teóricos que defendem essa posição. Algum deles, talvez mais conhecido, Pierre Bourdieu, é um deles, num artigo em seu livro Coisas Ditas,
sociólogos da crença e crença de sociólogos, nos diz isso, que um sociólogo que possua uma crença pode fazer uma análise do que nós estamos chamando aqui de fenômeno religioso, que é essa realidade múltipla, essa realidade multifacetada, que tem várias faces e em constante mudança, a qual nós estamos presenciando. Sim. Então é possível, eu vejo que é possível, é um trabalho difícil, é um trabalho que exige de nós um certo distanciamento, alguns chamam de agnosticismo metodológico, ateísmo metodológico, neutralidade, que seria a ideia de uma certa posição neutra, né, de não assumir um certo dogmatismo de afirmação de valores sobre aquilo que se está analisando. Então, eu não vou dizer que uma religião é boa ou ruim, que aquela determinada religião que está sendo meu objeto de pesquisa, ela seja plausível ou não, mas eu vou encará-la ou abordá-la como um fenômeno que está aí diante de mim e que necessita, né, ser observado, que me impele a uma análise. Com toda reserva para essa neutralidade, né? Para os limites dessa neutralidade. Com certeza, com todos os. Nós vamos continuar a nossa conversa, mas antes vamos fazer um breve intervalo. Voltamos já.